vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo pra entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Pra me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor. A mão que foi na cruz ferida me salvou, tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O deserto, o vale, Ele os transformará. Em mananciais de águas minha vida faltará. Minha alma cantará e anunciará o teu louvor, Senhor meu Rei.
A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início a um culto da Igreja Cristã Maranata, transmitido por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Cante ao Senhor, cante aleluia, cante aleluia, cante ao Senhor. Porque Ele faz maravilhas, Ele faz maravilhas. Cante aleluia, cante aleluia, cante ao Senhor. Cante aleluia, cante aleluia, cante ao Senhor. Porque Ele é Deus que nos ouve, Ele nos ouve. Cante aleluia, cante aleluia, cante ao Senhor. Cante aleluia, cante aleluia, cante ao Senhor. Cante aleluia ao Senhor. Cante aleluia ao Senhor.
nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Você que é membro da Igreja Cristã Maranata, você que está participando hoje como visitante, é muito bem-vindo. Todas as terças-feiras são separadas para um culto onde uma mensagem tem um enfoque mais doutrinário e assim será nesta noite. Convidamos aqueles que puderem, então, a estarem de joelhos para iniciarmos o culto clamando pelo sangue de Jesus. Senhor Deus, nós clamamos pelo poder que há no sangue de Jesus sobre a nossa vida nesta hora. Pedimos, Senhor, que Tu possa nos renovar, Tu possa retirar de nós todas as limitações, seja o cansaço, seja a preocupação, o que for, para que nada impeça a nossa comunhão contigo nesta hora e possamos ter acesso à Tua presença para aprender mais de Ti. Dá a Tua bênção, então, em todos os atos deste culto, abençoa cada participante, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos estar assentados. Vamos louvar ao Senhor. Acompanhe este louvor que vai ser cantado agora. Glorifique ao nome do Senhor. Amém, queridos? Como é bom louvarmos ao Senhor, não é? É maravilhoso prestar ao nosso Deus toda a honra e toda a glória, porque só Ele é digno de receber tudo isto da nossa parte. E agora convidamos a todos a abrirem suas Bíblias. Se você não tiver uma Bíblia, o texto vai ser projetado na sua tela, que está no Evangelho de João, capítulo 5, verso 39.
O texto da palavra, então, diz assim: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, Jesus havia entrado na sinagoga e, como estavam ali os doutores da lei que se reuniam com regularidade, ele fala com eles acerca daquilo que eles estavam aguardando, porque Jesus fala com eles o seguinte: vocês estão examinando as Escrituras, vocês estão querendo encontrar nas Escrituras a vida eterna, mas elas falam de mim. Jesus estava falando com aqueles que eram conhecidos como doutores da lei, que conheciam os livros da lei do Velho Testamento, até porque o Novo Testamento, os Evangelhos, as cartas e assim por diante, não haviam sido escritas ainda. Mas eles tinham os rolos dos livros da lei, onde estavam o Pentateuco, o livro dos profetas, e eles se reuniam ali constantemente para discursar, para tratar acerca daquelas escrituras. Jesus fala a eles então, e vejam bem o que ele diz: vocês estão examinando as Escrituras porque elas testificam de mim. Elas, na verdade, testificam de mim. Eles não entenderam o que Jesus estava falando, porque para eles, Jesus era aquele que havia nascido em Nazaré e que estava ali nas cercanias, que já havia começado a realizar sinais e maravilhas e prodígios que os incomodavam profundamente, justamente pela incapacidade deles de compreender, ou seja, eles não conheciam. Como o homem pode ver Jesus no Velho Testamento? Vou usar essa expressão, ver Jesus no Velho Testamento. Como isso acontece? Vejam só, todo o projeto de Deus é apontar Jesus como o Salvador. Todo o propósito de Deus sempre foi este. Você vai encontrar Jesus, sim, no Velho Testamento, porque ele é a figura central de toda a Bíblia. Ou seja, Jesus é o assunto central de toda a palavra de Deus. No Velho Testamento, ele aparece de uma forma profética ou como um mistério a ser revelado. No Novo Testamento, você vê o nascimento de Jesus, o seu ministério e o seu testemunho. Então, o que está no Velho Testamento que vamos encontrar são referências que apontam para o Senhor Jesus. E essas referências, elas se manifestam da forma mais diversa. Por exemplo, quando você olha a palavra do Senhor e você vê no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versos 17 a 21, aconteceu algo muito interessante quando Jesus estava na sinagoga. Ele estava na sinagoga, mais uma vez, e ele pega o livro profeta Isaías, capítulo 61, verso 1. O texto depois pode até ser projetado. E este texto diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão ou de prisão aos presos. E em seguida ele diz: hoje começou a se cumprir esta escritura em vossos ouvidos ou em vosso meio. Vejam só, o profeta Isaías não estava falando dele. Os doutores da lei não conseguiam entender isso. Porque o que Israel esperava é que um rei, um soberano, fosse se levantar para resgatar a Israel novamente a dignidade de um reino que havia sido tão próspero. Mas justamente por ter perdido este elo, esta ligação com o Senhor, haviam sido subjugados por diversas vezes. Eles não conseguiam enxergar isso se não fosse de uma maneira racional e humana. O mesmo profeta Isaías, no capítulo 9, no verso 6, ele diz assim, acompanha o texto: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Mas que menino é este?
tornamos a perguntar: porventura este menino era o próprio Isaías? Não. Quem é o conselheiro? Quem se mostrou o conselheiro, aquele que tem uma palavra de vida, de conselho para o homem? É o Senhor Jesus. Quem é o Deus forte? É Jesus que venceu a morte. E porque ele venceu a morte, ele é o Pai da eternidade, porque a própria palavra de Deus diz: de eternidade a eternidade, tu és Deus. Quem é o príncipe da paz? É Ele. Quando Jesus diz assim: a minha paz eu vos dou. Eu não vou lá dou como o mundo a dá, mas a minha paz eu vos dou. Vejam, queridos, que Jesus estava falando exatamente das referências, das evidências em relação a Ele no Velho Testamento. Os irmãos querem ver mais? João, Evangelho de João, no capítulo 1, alguns versos do capítulo 1. Vejam a narrativa que João faz. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Em um versículo adiante diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem é este Verbo a qual João estava se referindo? É Jesus. Ele é o Verbo de Deus. Aonde ele se manifesta? Antes da criação dos céus e da terra, ele já é, ou ele já existia, porque ele é o Criador. Quando a palavra diz: no princípio era o Verbo, Jesus, então, este Verbo é a ação criadora. Os irmãos querem ver? Você pega os primeiros versículos, do primeiro capítulo do livro de Gênesis, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Foi a ação imediata deste Verbo. Nós temos, numa das aulas de seminário que tivemos durante muitos anos, que é Bíblia, a Palavra de Deus, quando você pega o primeiro versículo da Bíblia, no original hebraico é Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra Bereshit, no seu original, significa no início absoluto, no princípio de todas as coisas, onde nada havia antes. Bará, criar do nada para existir por um tempo determinado. Aí Jesus diz assim: céus e terras passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Agora vejam o detalhe: Bereshit bara Elohim. Elohim é plural. E no hebraico é plural de mais de 2 unidades. Então, se a tradução for literal, seria: no princípio criou deuses. A que a palavra estava se referindo? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A Trindade presente em toda a criação. E se falamos da Trindade, o Filho estava presente como agente criador de toda a vontade de Deus. Então, quando nós falamos de Jesus no Velho Testamento, e vejam bem, irmãos, não temos a intenção de esgotar este assunto porque ele é muito extenso, mas apenas de trazer à luz aquilo que muitos não conseguem compreender, conforme disse no início, sem alcançar o mistério revelado é Jesus vivo, não é? Emmanuel, Deus conosco. De que forma vamos encontrá-lo então no Velho Testamento? Através de símbolos, através de alegorias, através de tipologias. E aí nós podemos repetir: Jesus é o mistério presente em todo o Velho Testamento, revelado no Novo Testamento. Quando nós falamos de alegoria, você pega a figura de Moisés, por exemplo. Moisés nasce debaixo de um juízo, porque a ordem de Faraó era a morte aos primogênitos. Jesus, quando Herodes soube do nascimento daquele que seria o Salvador, porque os magos foram até ele, enfim, houve aquele encontro, a preocupação dele era o seguinte: era um salvador político, era alguém de caráter político que iria interferir num povo que hoje estava sob o domínio dele. Então, tanto Moisés quanto Jesus nasceram debaixo de uma sentença. Mas tem uma coisa: Deus sustentou Moisés e Moisés foi o libertador.
Deus sustenta o seu Filho e Jesus é o libertador da nossa alma. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ver através de símbolos, tipologias, através de figuras. Por exemplo, todas as vezes que você vê no Velho Testamento a referência ao Cordeiro. Quem é o Cordeiro? É Jesus. Como ovelha muda, o cordeiro ou a ovelha, né, foi levado ao matadouro. Quando você fala da rocha, você vê a rocha no Velho Testamento, por exemplo, Moisés atravessando o deserto com o povo, havia falta de água e o Senhor deu uma ordem a Moisés dizendo: Moisés, fere a rocha. E quando Moisés fere a rocha, brotam águas que salvam o povo naquela hora. Jesus é a rocha ferida, porque na sua ferida nós somos salvos da morte. No deserto ainda, o maná, quando o povo reclamava do alimento porque tinha fome, e Deus mandou o maná que caía como orvalho sobre a terra, pela manhã cedo era colhido, era a porção diária. Quem é o pão vivo que desceu dos céus? É o Senhor Jesus. Os irmãos estão vendo quantas alegorias, tipologias, figuras vão apontando para esse caráter profético que estava oculto no Velho Testamento, apontando para Jesus. Quando nós falamos, por exemplo, da figura de Isaac. Isaac era aquele que teve... A experiência de Isaac foi tremenda. Quando Abraão, vejam bem, quando Deus chama Abraão, depois de ter dado a Abraão um filho, porque Sara, sua mulher, era estéril, mas Deus prometeu que haveria um filho, e disse assim: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em Abraão, como se ele não tinha descendência, Deus dá a ele Isaac. Quando o menino já estava crescido, o Senhor um dia chama Abraão e diz assim: Abraão, você vai sacrificar o teu filho único a mim. Não se tinha essa prática. Na verdade, era o cordeiro, não era a ovelha que morria. Mas o Senhor chamou Abraão e colocou ele à prova e disse: você vai sacrificar o teu filho a mim, no lugar que eu ainda vou te mostrar. E diz a palavra que Abraão abordou o jumento, preparou o jumento com a carga, chamou seus criados, o seu filho Isaque, e saíram para aquela jornada. E quando chegou em determinado momento, chegou a hora deles seguirem sozinhos, porque Deus disse: é naquele monte que tu vais sacrificar o teu filho. Abraão se volta para os seus criados, vejam o que ele diz: vocês vão ficar aqui, porque eu e o meu filho vamos ao monte adorar ao Senhor e nós retornaremos. Quando eles terminaram aquela jornada de 3 dias, e 3 dias para nós falam de quê? Morte e ressurreição do Senhor Jesus. Quando terminaram aquela jornada de 3 dias e chegaram ao monte, Isaque vê Abraão preparando todas as coisas para o sacrifício. Levantou um altar, havia o cutelo que era para imolar o filho, a lenha, todas as coisas. Preste atenção. Isaque faz uma pergunta e diz: meu pai, eu estou vendo o altar, o cutelo, eu estou vendo a lenha, mas aonde está o cordeiro? E Abraão diz assim: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Quando Abraão levantou o cutelo para sacrificar o seu filho, o Senhor brada dos céus da eternidade e diz: Abraão, não faças tal. E quando Abraão olhou ao redor, havia um cordeiro que estava preso entre os arbustos, que foi o substituto do seu filho naquele sacrifício. Mas a verdadeira resposta profética ao mistério glorioso, à pergunta aonde está o cordeiro, ela foi apresentada, a resposta foi dada 2000 anos à frente. Sabe quando? Quando Jesus vai ao encontro de João Batista, falando do arrependimento, arrependei-vos, não é? E quando ele vê Jesus se aproximando dele, então ele responde a pergunta de 2000 anos. Ele aponta para Jesus e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Ali estava, na figura de Isaque, na figura do Cordeiro, a figura perfeita do Jesus, do Filho de Deus, do verdadeiro Cordeiro de Deus que morreu por mim e por você, para nos dar vida. Mas hoje Ele está vivo e o maravilhoso, sabe o que é? Ele confessa o nosso nome diante do Pai, porque Ele diz: todo aquele que confessar o meu nome, eu o confessarei diante do meu Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos encontrar, queridos, no Velho Testamento, outras formas de vermos a figura do Senhor.
homens que podemos dizer especiais na história bíblica, que serviram a Deus e foram figuras de Jesus no Velho Testamento naquilo em que não pecaram naquilo em que não erraram. Enoque, e andou Enoque com Deus e Deus o tomou para si. Jesus viveu nesta terra, realizou seu ministério de 3 anos aproximadamente, mas ele voltou para o Pai. Mas ele, diferente de Enoque, voltará para buscar a sua igreja. Noé estava construindo uma arca e sendo chamado de louco por todos porque nunca havia chovido sobre a face da terra. E Noé falava de um dilúvio, onde todos aqueles que entrassem naquela arca seriam acolhidos, seriam salvos. Hoje há uma arca e esta arca é a obra que Deus está realizando, onde todos aqueles que entrarem nesta arca serão acolhidos pelo Senhor e serão salvos. Porque as águas do dilúvio estão aí, deste mundo que vive em trevas e que nada vai sobrar. Abraão, já falamos, Deus proverá. Isaac, a figura de Sansão. Sansão nasceu de um ventre estéril, foi uma promessa do Senhor. E quando a mãe de Sansão anuncia ao marido, a Manoá, que ela estava grávida, e ela contou que um homem da parte de Deus, na verdade um anjo do Senhor, havia vindo falar com ela, e aí era a manifestação de Jesus, como se fosse um anjo, entenderam que era um anjo enviado da parte de Deus. Quando este anjo encontra, este ser celestial encontra com Manoá, Manoá pergunta o seguinte, dentre o diálogo deles, mas qual é o teu nome? E ele responde, por que perguntas pelo meu nome, visto que é maravilhoso. Quem é maravilhoso? É o Senhor Jesus. Está ali uma figura profética, não é? A tipologia, ou o próprio Senhor se manifestando como Criador no Velho Testamento. O enigma de Sansão, por exemplo, depois, não é? Quando ele vai desposar uma mulher e vai com seus pais para um outro lugar, e naquele caminho ele se afasta um pouco dos seus pais, encontra um leão e luta com o leão. E a Bíblia diz que ele fende, naquela luta com o leão, ele fende aquele leão ao meio e o coloca à beira do caminho. E depois que ele volta novamente agora para desposar aquela que seria a sua mulher, ele resolve ver o que havia acontecido com aquele leão que ele havia matado. E daquele leão estava fendido e no ventre dele as abelhas haviam feito uma colmeia e haviam produzido mel. E ele toma daquele mel e vem comendo, encontrando para o encontro dos pais. E era comum, nas cerimônias de casamento, um enigma ser apresentado. E neste enigma havia, se você descobrir o enigma, eu vou te dar um prêmio, digamos assim. E se você não, você vai me dar um prêmio. E o enigma que Sansão apresentou foi o seguinte, do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. E o enigma foi colocado ali. E ninguém conseguiu adivinhar, ninguém conseguiu descobrir o enigma. Passados-se 7 dias, tanto que a noiva o importunou, ele contou o enigma a ela e ela foi e contou àqueles homens que a estavam importunando. Mas esse não é o detalhe para nós. O detalhe para nós é entendermos este enigma, ele fala do mistério da morte e ressurreição de Jesus. Porque o que é mais forte do que o leão e o que é mais doce do que o mel? O que é mais forte do que a morte de Jesus, não é? A morte que rompeu, mas mais doce do que a sua ressurreição, e por ela hoje nós temos salvação, louvado seja o nome do Senhor. Vejam, meus queridos, tantos outros exemplos para encerrarmos, né? Quando falamos na tipologia como rei, podemos lembrar de Davi. Davi era rei, mas também tinha a sua característica como profeta, porque quando ele compõe salmos, por exemplo, Salmo 24, verso 7, diz assim, quem é este Rei da Glória? Levantai-vos, ó portais eternos, porque entrará o Rei da Glória. Quem é este, o Rei da Glória? Está falando de quem? Dele? Ele era o Rei da Glória? Não, ele era o Rei de Israel. Mas ele estava falando do Senhor Jesus. E Davi, como rei, ele era o menor da sua casa. Ele foi desprezado pelos seus irmãos. Quando Samuel vai ungir o rei de Israel, Samuel não sabia que seria Davi. Passam todos os irmãos diante dele e Samuel achando que era aquele outro, até que ele fez uma pergunta. Acabaram-se os mancebos? Não, o menor está lá apacentando ovelhas.
Jesus é este que apacenta as ovelhas, mas hoje Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é o Senhor da nossa vida. Chamaram e foi ungido como rei. Quando seus irmãos estavam na batalha contra os filisteus e se levanta o gigante Golias, o pai manda que ele vá ao encontro dos irmãos para levar mantimento, alimento para eles. Quando os irmãos viram Davi chegar, reclamaram dele, dizendo: você veio aqui fazer o quê? Você veio aqui zombar de nós? Você veio aqui escarnecer de nós? Mas ele havia ido lá para levar o alimento. Mas quando ele vê o gigante afrontando todo o exército de Israel e todos atemorizados, ele não tem a mesma postura deles. Ele vai lutar contra o gigante e ele vence o gigante. Por quê? Porque Golias dizia assim: dai-me um homem. Ele queria um homem que lutasse com ele. Dai-me um homem para lutar comigo. Mas não foi assim que Pilatos fez também? Também queria saber quem seria levado, que havia causado tanto ódio aos judeus. E quando os religiosos apresentam a Jesus, eles respondem aquilo que Golias tinha dito: eis aí o homem. Eis aí o homem. Era Jesus no Velho Testamento. Samuel, por exemplo, podemos falar de Samuel também, nascido a partir de um clamor. A sua mãe era estéril. Jesus é o resultado do clamor do homem, não de um rei para este mundo, mas do homem para encontrar com o seu Salvador. Cedo, ainda menino, foi colocado no templo. Jesus ia sempre ao templo para falar com os doutores da lei, para estar ali, mostrar as Escrituras e debater, como falamos no início. Samuel era intercessor e era também juiz de Israel. Jesus é o nosso intercessor, Ele é o juiz de todos os povos, louvado seja o nome do Senhor. Então vejam só, meus irmãos, como sacerdote, por exemplo, Melquisedeque. A palavra de Deus diz que quando Abraão voltava de uma de suas incursões, voltava vitorioso, saiu ao encontro dele o rei Melquisedeque, que diz a Bíblia, não tinha início nem fim, não tinha genealogia. Ele era rei de Salém, ou seja, rei da paz. Ele apresenta a Abraão pão e vinho, o recebe com pão e vinho. Quem é este, senão Jesus, que dá ao homem pão e vinho? Ou seja, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Quem é esse que não tem genealogia? Porque simplesmente ele é o Rei eterno. É o Senhor Jesus, prefigurado ali na aparição ou na figura de Melquisedeque. José, por exemplo, como último exemplo, José foi aquele que foi vendido pelos seus irmãos como escravo, porque Deus falava com ele através de sonhos, e quando ele contava os sonhos que Deus havia dado a ele, os seus irmãos o rejeitavam de todas as formas, a ponto de os seus próprios irmãos o venderem a uma caravana de mercadores que passava por ali. Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. Mas José foi aquele que, quando foi parar no Egito, foi lançado no calabouço. Jesus foi lançado na sepultura, mas José saiu de lá para ser honrado. E Jesus saiu para ser honrado e é honrado todos os dias. É aquele que foi chamado como Zafenate Paneia, porque Salvador do mundo, porque Deus falou com ele através de sonhos, dele interpretou os sonhos que Faraó tinha e aquilo perturbavam a sua mente, foi elevado vejam só, de condenado, foi elevado à condição de Senhor, o segundo dominador daquela terra, e ali ele fez toda uma jornada onde aquela terra se tornou próspera e havia mantimento para todos. O Senhor Jesus é aquele que foi vendido como escravo, foi lançado na sepultura, mas ressuscitou e dele vem todo o recurso que nós precisamos. Meus irmãos, não haveria tempo para falarmos de tantos tipos, figuras do Senhor Jesus no Velho Testamento. Repetindo, conforme falamos, esse é um mistério que só é revelado pela ação do Espírito Santo. Não é a lógica, não é o conhecimento humano, não é o intelecto, mas é uma ação do Espírito Santo. E nós trouxemos esta palavra hoje para que você saiba uma coisa. Antes que você nascesse, o Senhor já te conhecia. Antes que você o conhecesse, Ele já te conhecia. E o propósito do Senhor não é ser aquele marcador profético do Velho Testamento ou do Novo Testamento, mas ser o Senhor da sua vida.
Nós temos a este Jesus como Senhor soberano da nossa vida. E o projeto vai se cumprir, sabe quando? No dia em que ouvirmos a sua voz dizendo: vinde, benditos de meu Pai, para o lar que eu vos tenho preparado. No dia em que a igreja vai se encontrar com Ele nos ares, para estarmos face a face na eternidade com o nosso Salvador. Seja louvado, seja bendito o nome do nosso Deus. Vamos adorar, vamos louvar ao Senhor com um hino nesta hora. Eis que abro a porta para dizer ao povo meu: entra e vencerá com o vosso Deus. Eu vos darei novos corpos, povo que tanto sofreu. Serão glorificados para verem o vosso Deus. Será uma linda festa, ela nunca findará. Nunca mais vamos sofrer, nunca mais vamos chorar, pois ali conosco estará e o veremos face a face, e para sempre vamos adorar o Deus que aqui tanto buscamos.
Glória a Jesus, meus irmãos. Retornamos, adoramos ao Senhor, conhecemos um pouquinho mais da palavra do Senhor. Outros lembraram dos estudos que já recebemos tantas vezes em nossos seminários. Vamos orar ao Senhor então, terminando este culto, glorificando a Ele por mais esta oportunidade. Vamos orar. Senhor, nós queremos adorar e bendizer ao Teu nome nesta hora. Nós queremos Te glorificar porque o Senhor mais uma vez falou ao nosso coração. O Senhor se revelou, renovou, o Senhor mostrou todo o seu caráter profético maravilhoso que o homem só conhece na dependência do Espírito Santo. Por isso nós Te bendizemos, Te glorificamos por esta noite, em nome do Senhor Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa, salvadora do Senhor Jesus, a instrução, a direção e o consolo do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vós, com todo o povo de Deus, desde agora e até a volta do Senhor Jesus. Amém. Queridos, nós temos um QR Code que é quando você aponta a câmera do seu celular para ele vai te dar um número, um contato, para que você tenha um contato a fazer no caso de uma oração, de uma necessidade, para aqueles que estão no exterior, principalmente. Temos um QR Code também para você enviar a sua experiência, se neste culto você teve uma experiência com o Senhor. E também o número 0800 707 3076, onde você pode ligar para buscar alguma informação, um pedido de oração, alguma necessidade. Um abraço a todos, a paz do Senhor Jesus. Oi, Guga. Oi, Elo. Você acompanha os vídeos da Igreja Cristã Maranata no YouTube? Sim, não perco um. Que bom! E dá o seu like em todos eles, né? Quando me lembro, sim. Isso é mesmo importante? Muito importante. Sabia que ao dar o seu like no vídeo, você ajuda a divulgá-lo e fazer com que outras pessoas o assistam também? Como assim, Elo? Dar like, que é esse sinal de joinha, é uma forma de dizer que você gostou do vídeo. Ao receber muitos likes, o YouTube entende que o nosso vídeo vai interessar a mais pessoas e mais pessoas vão conhecer as mensagens, louvores e outros conteúdos que estão no canal. Os compartilhamentos ajudam a impulsionar o conteúdo e alcançar milhares de vidas. Puxa, vou dar o like sempre a partir de agora. É isso aí, Guga. E vocês, meus irmãos, costumam dar like nos vídeos da nossa igreja? Faça isso e ajude a espalhar os conteúdos da Igreja Cristã Maranata e edificar muitas pessoas. E aí, quem ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Assim, o YouTube pode notificar você sempre que tiver um vídeo novo. É isso aí, Guguinha. E se você quiser enviar um culto ou um louvor para um familiar ou amigo, é só clicar no botão compartilhar e depois em copiar o link e ele já fica pronto para você colar no WhatsApp. Simples e fácil. Mas, Guguinha, se eu quiser rever uma aula das crianças ou ainda ajudar meu vovô a assistir a EBD da semana, como eu faço? Elo, é muito simples. Quando você acessa o canal, você vai em playlist e lá está organizado pelos dias da semana, EBDs, programa anunciando o Evangelho Eterno, aula das classes e até os louvores de crianças e da igreja. Guguinha, eu não sabia disso. Que legal! Agora fica muito mais fácil encontrar. E você ainda pode usar a busca e digitar o que você quer procurar, Elo. A gente não perde nada. Irmãos, para contribuir com o crescimento e a expansão do canal da Igreja Cristã Maranata, faça cada um a sua parte. Evite criar canais abertos e postar conteúdos em suas contas particulares. Muito bem, Elo. Se cada um contribuir, nossa comunidade no YouTube vai ficar cada dia maior e mais forte, para a honra e glória do Senhor. Amém, Guga! A paz do Senhor Jesus, irmãos. Até a próxima.